Olá, seja bem-vindo à Rede Pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem do planeta, onde você realiza a sua formação continuada semestral de forma gratuita e com qualidade. Essa é a Semana Rede Pedagógica, que na sua 19ª edição traz como temática central de discussão os direitos humanos. A 19ª Semana Rede Pedagógica começou no dia 26 de julho e vamos juntos ao vivo até o dia 3 de agosto, sempre às 19 horas, ao vivo aqui no Instagram da Rede Pedagógica. O curso completo você encontra na plataforma de cursos online da rede, a RPEAD, no endereço rpead.com.br. É nesse site que você faz a sua inscrição e encontra a trilha de aprendizagem completa para garantir a sua certificação gratuita. Lembrando que o acesso à Semana Rede Pedagógica é gratuito até o dia 3 de setembro. Isso quer dizer que você tem acesso gratuito durante as gravações ao vivo, que nessa edição duram 9 dias, e 30 dias após o término das gravações das aulas síncronas. É tempo suficiente para você acessar e completar a sua jornada do conhecimento em relação a esse tema. Após o dia 3 de setembro, o acesso à Semana Rede Pedagógica se torna exclusivo aos assinantes da rede. E eu quero mandar um abraço para todos os assinantes da rede que já estão conosco há bastante tempo, há algum tempo, e quero mandar um beijo para os novos assinantes da rede pedagógica que vieram fazer parte desse programa de formação continuada a partir dessa edição da Semana Rede Pedagógica. Gente, tá incrível a programação de hoje, tá realmente muito especial, porque a gente vai falar de pedagogia de fato. E quem vem participar aqui com a gente é um amigo da Rede Pedagógica, grande profissional que eu admiro, que é o Glauber Marinho. Assim como muitos aqui, ele é pedagogo, mas ele atua numa área diferente, que inclusive é sonho de alguns. Ele é pedagogo na área jurídica. Ele atua no Tribunal do Distrito Federal, gente. Então ele vai compartilhar com a gente de um conhecimento que ele vem adquirindo não só, na trajetória acadêmica, mas também na sua experiência profissional, na prática. Vamos falar aqui da pedagogia dos direitos humanos. Vamos falar tanto dessa parte teórica dos autores, como também da legislação e dos normativos que permeiam o assunto, como, por exemplo, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Você sabia? Você já conhecia esse documento? Olha, ele não é muito recente, ele é de 2006, mas ele ainda serve de referência para um bom trabalho de educação em direitos humanos. É claro que essa discussão evoluiu muito de lá para cá e recentemente, agora no ano de 2025, o Ministério da Educação tem produzido novos documentos que podem orientar o nosso trabalho nesse sentido, e a gente vai falar aqui sobre esses documentos que também serão disponibilizados na plataforma, tá? RPEAD para vocês. Então quero que vocês escolham um emoji bem bonito, bem alegre, que represente a pedagogia para vocês, para que vocês possam recepcionar o Glauber aqui com muitos comentários, com muitos emojis, com muitos coraçõezinhos. Pode clicar no coraçãozinho que aparece aqui no cantinho, na tela do seu celular. Eu vou adicionar o Glauber assim que eu visualizar um comentário dele aqui na nossa transmissão. Olá, Tereza, boa noite. Karina Rafaela, tudo bem? Karina, você tá de parabéns, hein? Todos os dias ligadinha aqui, super pontual, super participativa. Que bom que você faz parte da rede. Helena Aragão, Vânia Francelino, Neiva, oi Neiva, que bom que você tá aí, fico feliz em te ver. Regina Dantas,
Léo Mário Muniz, a Tiele, muito querida, que tem me marcado nos stories quando publica no Instagram dela, a Clícia. Olha, Léo Mário Muniz aqui do Ceará, presente, participando aqui com a gente. Gente, aproveita que tá só começando, clica também no aviãozinho, ó, que fica aqui no cantinho da tela, para mandar essa live para os seus amigos, para os seus contatos do Instagram. Oi, Andresa, Prof. Nina. Que bom, Neiva, fico feliz. É que você mudou a foto de perfil. Agora tem uma foto com muitas flores. Eu ainda não tinha prestado atenção. Tatá Lorean, Sandra Madiolo, Eva Aparecida. Ai, que bom, gente. Que bom ver vocês assim tão animadas e tão participativas. Caprichem nos emojis para recepcioná-lo. Não é a primeira vez que ele participa com a gente, vocês vão lembrar dele assim que ele aparecer aí na telinha do celular de vocês. Oi, Glauber, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Ainda não Apareço estou te aqui? vendo. Será que não tem que inverter a sua... Agora Ah, sim. pronto. Era um suspense, né, Glauber? Boa noite, minha querida, tudo bem? Boa noite, que bom revê-lo, que bom falar com você. A gente conversa, né, de vez em quando pelo WhatsApp, mas é muito bom dividir esse espaço aqui da rede pedagógica. Seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra muito grande. Minha querida, é um prazer. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui contigo, com as pessoas que estão conosco ao vivo aqui na Rede Pedagógica. Agradeço Edivaldo também pelo convite. E em meio a pessoas tão importantes como o professor Pedro Demo, professor Lino Macedo e todas as outras pessoas que estão abrilhantando aqui a nossa semana, é sempre uma satisfação imensa de poder estar junto com essas pessoas e contribuir um pouco com a experiência profissional, experiência acadêmica, essa trajetória que, inclusive, é compartilhada contigo em alguns momentos, né, em alguns espaços de atuação funcional profissional, como pedagogo, como pedagoga. A gente também tem um alinhamento conceitual e isso é importante porque eu acredito que possa favorecer até a nossa relação aqui nesse momento, né? Talvez nós tenhamos 40 minutos e a nossa expectativa é que consigamos aproveitar cada segundo aqui, Érica, né? Já que é tão difícil que nós nos encontremos presencialmente, É é até uma verdade. oportunidade da gente fazer uma troca de afeto, uma troca de boas energias e desejos, né? De que tudo corra bem, que tudo fique bem aqui, tanto para mim quanto para você e para todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. Opa, que coisa boa. A Simone já comentou aqui, ó. Acabei. Ainda bem que cheguei a tempo. Eu estava como do lar. Estava trabalhando aí em casa, né, Simone? Acho que a Simone está de recesso, estava tomando conta da casa, mas chegou a tempo de participar aqui com a gente. Gente, como eu disse para vocês, o Glauber é dos nossos. Ele tem tudo a ver com a rede pedagógica, porque ele é uma pessoa que se importa, ele acredita no poder da educação, né, no poder transformador da educação. Ele realiza educação com qualidade e com compromisso e ele é pedagogo, né, que é a formação da grande maioria das pessoas que fazem parte aqui da rede pedagógica. Mas ele tem um diferencial, né? Ele não atua exatamente em sala de aula na educação básica. Ele é um pedagogo que trabalha no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Como é que é isso, Glauber? Compartilha com a gente. Essa é uma das frentes de atuação funcional, né? Talvez a mais relevante, porque é a que eu estou inserido de maneira mais integral, digamos assim, né? Mas, obviamente, que como educadoras, as fontes de atuação na educação não formal, elas acabam por aparecer, né? A gente tem uma atuação, por exemplo, com projetos de inserção de pessoas pretas e pardas na universidade, projetos de inserção de mulheres negras nas carreiras jurídicas, como operadoras de direito, né? Sejam juízas, promotoras, defensoras. É um projeto chamado Abaiomi Juristas Negras. Nós temos atuação também com a educação não formal para magistrados na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que é vinculada ao STJ. Ali eu atuo como pedagogo colaborador. Existe atuação também na preparação de pessoas para concursos públicos, aquelas que tentam ingressar, por exemplo,
em cargos, seja da educação ou de qualquer área da administração, onde atuo como professor de ética na administração pública, e a nossa conversa aqui, obviamente, vai deliberar sobre algum ponto relacionado à filosofia, à ética, como uma referência por exercício da atividade docente, não é mesmo? Inclusive, Érica, recentemente eu tive acesso ao Estatuto do Magistério de Minas Gerais, né, ministrando esses conteúdos. Às vezes a gente fica tão imerso nas normas federais, né, na atuação que sirva para toda a educação formal no país inteiro, que a gente se esquece um pouquinho dessas especificidades de cada uma das regiões, dos estados e dos municípios. Né, isso me chamou a atenção porque às vezes o que é mais evidente é de conhecer o Estatuto da Magistratura, por exemplo, por conta da complexidade do cargo exercido, mas a gente não se volta para a nossa própria área, né, na educação, para entender esses normativos. Ainda bem que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, ainda que nós venhamos a nos deter aos normativos federais nacionais. Então, são muitas frentes, e obviamente que quando a gente fala de pedagogia jurídica, as pessoas imaginam que ou esse pedagogo ou essa pedagoga vão atuar, por exemplo, com creche, né? Ou o questionamento que se faz é, mas para que um pedagogo no Tribunal de Justiça? E aí, lembrando que nós, como educadores, temos a educação sendo utilizada não só para a atuação na educação formal, ou seja, pela legislação, pela Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, ou seja, uma subordinação ao ordenamento jurídico, mas falar de educação até de acordo com as diretrizes do curso, né, da graduação, da licenciatura em pedagogia, isso veio assim que eu me formei, lá no ano de 2006, a gente teve uma modificação nessas diretrizes e elas ampliaram a nossa atuação. Nelas não nos restringe a atuação formal. A Érica, por exemplo, não sei se já disse, compartilhou com vocês, que ela atua com educação ambiental em educação não formal. E o que é educação não formal? Exatamente, perdão, é exatamente aquela que não é a formal no sentido de ser regulamentada, regulada, né, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E eu faço um papel como educador, né, nessa atividade funcional. Eu tive algumas frentes, Érica. Talvez a que se estendeu por mais tempo foi na atenção à drogadição, pessoas que são pegas portando drogas que eram consideradas, né, proibidas, a exemplo de maconha, porque agora a gente teve um posicionamento que teve uma nova visão em relação a isso. Mas ao longo dos 10 anos atuando com a drogadição, eu atendia usuários e usuárias de drogas, né, que portavam a droga proibida, e o juiz encaminhou para que eu fizesse um processo educativo, um atendimento, em que eu entendesse o contexto de vida daquelas pessoas e as encaminhassem como um acordo judicial para que elas participassem de programas ou cursos educativos que as conduzissem a uma reflexão sobre o uso indevido de drogas e como elas poderiam diminuir, né, as consequências deletérias ali, os prejuízos relacionados ao uso abusivo, uso indevido, ou até mesmo o uso recreativo, mas não refletido. Então, elas não imaginavam um tipo de consequência que poderiam ter por usar um baseado, por exemplo, e ali a gente demonstrava, por meio da pedagogia, que aquele baseado conduziu elas à justiça e elas respondiam ao processo judicial. Então, a gente já iniciava um processo educativo antes mesmo de encaminhá-las para essa atividade educacional. Posteriormente, eu comecei atuar no núcleo de audiência de custódia, ou seja, custodiados, pessoas que eram avaliadas por um juiz ali daquele núcleo, se eles deveriam, né, aguardar o juiz natural, ou seja, o responsável por cada uma daquelas infrações que foram cometidas em liberdade, ou eles deveriam ser conduzidos ao sistema prisional. E uma vez que havia o envolvimento de drogadição ou violência de gênero, quando havia infração de Maria da Penha com a definição de medidas protetivas de urgência, eu, como membro da equipe, assim como os demais profissionais, seja da psicologia ou do serviço social, nós atendíamos essas pessoas, reforçávamos as decisões judiciais, as medidas que foram exaradas ali, definidas inicialmente naquela audiência, e explicávamos a elas que elas responderiam a um processo e que nós as estávamos encaminhando, por exemplo, para um curso ou uma oficina ou uma atividade educativa para que ela pudesse refletir sobre a violência de gênero e não reincidisse e não tivesse um regresso para o sistema prisional ou para o próprio núcleo de audiência de custódia, fazendo educação novamente, né? Na sequência, para a gente concluir, e o teu colega, o teu amigo fala demais, eu vou tentar resumir o mais rápido possível, eu comecei uma atuação que se estende por 5 anos com processos de guarda e regulamentação de convivência, definição de paternidade no judiciário, onde eu participo de uma equipe interdisciplinar
que nós fazemos um estudo psicossocial por meio de um parecer para auxiliar o juiz em relação à definição de guarda, à regulamentação de convivência e se há ou não paternidade socioafetiva, né, e algumas coisas relacionadas a esse campo de família. Então, essa tem sido aí a atuação mais recorrente, que inclusive me conduziu à academia, e eu acredito que a gente já possa fazer uma articulação até de onde falo, né, Érica, para a gente entender o porquê de eu estar aqui. Eu faço atualmente um mestrado em desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional, e a temática estudada é subjetividade social e gênero no aspecto de parentalidade, onde eu vou estudar se a equipe onde eu trabalho, os meus colegas, as minhas colegas, nós temos uma abordagem de gênero na hora de fazer esses pareceres que eu acabei de mencionar. E se nós consideramos essas assimetrias de gênero, essas desigualdades, por exemplo, quando nós estávamos aqui iniciando a live, você falou assim do lar. Essa é uma expressão que lá nós evitamos. Por quê? Porque é uma visão patriarcal do que é a atividade de cuidado. Então, nós entendemos que seria mais adequada a atividade doméstica não remunerada, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui conosco sabem o quanto é custoso a gente lavar prato, lavar roupa, cuidar da casa, né? Os O cuidados. famoso trabalho de cuidado invisível, né? Inclusive, foi tema de uma redação de Enem, não foi? Foi tema de uma redação de Enem, trazendo aí as especificidades do nosso funcionamento social. Então, essa pesquisa, ela visa compreender como que se dão as subjetividades sociais nessa equipe e de que maneira que se traduz em reflexo positivo para a sociedade, reconhecendo esses papéis que são assumidos, não porque desejam, né, mas porque organicamente, estruturalmente, nós assim definimos que as mulheres acabam abraçando e elas têm muitos prejuízos em relação a isso, e a ideia é que nós saibamos se a justiça tem sido, né, empática, se a justiça tem sido equânime e tem considerado essa realidade feminina em relação à definição dessas guardas, né, e dessas convivências que são definidas aí judicialmente. Pronto, agora a gente conclui. Parabéns, parabéns, um excelente objeto de pesquisa, né? Então, a gente está aqui, gente, com o Glauber Marinho. Ele que é pedagogo, trabalha no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? Como ele disse, olha que legal a pedagogia no judiciário, né? Atuando em processos relacionados à drogadição. Esse é o jeito certo de falar, né? Drogadição. Também em relação à guarda das crianças, né? Então, olha que importante que é o olhar sensível do educador no judiciário, né? A função educativa do judiciário, que é, na verdade, o que vai promover a ressocialização, né? Então, o pedagogo ele pode atuar em outros espaços não formais, como disse o Glauber, né? E o Glauber, assim como um bom educador, é também estudante, ele continua buscando, continua investindo na sua formação, agora no mestrado, como ele compartilhou, né, com vocês. E ele é Glauber Marinho, que eu sei que já trabalhou na Marinha também, e a gente vai dar um mergulho nesse assunto aqui agora, muito bem acompanhados, muito bem acompanhadas, porque o Glauber tem não só uma bagagem acadêmica, como uma experiência prática, uma experiência de vida em relação a esses assuntos aqui. Esse é o minicurso A Pedagogia dos Direitos Humanos com Glauber Marinho. Pessoal, quem não se inscreveu, não se preocupe, as inscrições continuam abertas no site da Rede Pedagógica e ao final do dia de hoje eu vou abrir uma live para tirar dúvidas e orientar todos vocês em relação a essa dinâmica de participação. Aproveita a live, aproveita a presença do Glauber, porque ele anda muito ocupado, tá muito disputado ultimamente. Já que a gente vai falar da pedagogia dos direitos humanos, né? A pedagogia que é diversa, que é múltipla, né? Que está inclusive na nossa Constituição Federal, né? A multiplicidade, né, das concepções pedagógicas, que são muitas. Já que a gente está falando de direitos humanos, Glauber, a gente precisa apontar que pedagogia que conversa melhor, né, com essa questão dos direitos humanos. Então, de que pedagogia que a gente está falando? Exatamente. De onde nós partimos, né?
E isso Exato. é essencial, porque até mesmo em direitos humanos, nós temos fundamentos, assim como fundamentos da educação, que fazem com que nós tenhamos uma visão de homem, de mundo e de sociedade que muitas vezes são conflitantes, né? É, obviamente que no Estado Democrático de Direito, uma legislação de diretrizes e bases da educação como a que nós temos, nos possibilita um pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, que é exatamente esse princípio que a Érica estava apresentando. E por que desse pluralismo? Nós temos, por exemplo, instituições privadas de ensino, educação básica, e essas instituições elas podem dentro de seu projeto político pedagógico, fazerem as suas escolhas educacionais alinhadas a uma concepção de sociedade, de mundo, de homem, que esteja alinhada aos seus objetivos educacionais como instituição, né? E não há certo ou errado nessas escolhas. Existem posicionamentos marcados que vão impactar nas metodologias utilizadas, nos objetivos a serem alcançados, e está tudo bem. E aí compete a nós, como pais, mães, como educadores, né, avaliar se nós nos vincularemos a essa instituição. Não. Essa instituição está alinhada, está de acordo com o que nós temos de visão de mundo, de sociedade ou homem, ou não. Né? E essa é a riqueza do nosso próprio funcionamento social, a nossa pluralidade de ideias, a nossa pluralidade de concepções, a nossa pluralidade de vivências, né? Desde que nós respeitemos a existência do outro na sua condição de ser e de existir, né? Uhum. Até porque a própria Constituição preconiza isso, né? Isso, eu posso ter livre interlocução de pensamentos, ideias e opiniões, no entanto, eu posso ser também responsabilizado por eventuais excessos que eu venha a cometer. A mesma coisa em relação à condição de ser e de existir da pessoa como um ser humano. A mulher, o homem, o indígena, né? A mulher preta, a mulher parda, a pessoa com deficiência. Então, eu estou citando aqui alguns exemplos para vocês compreenderem que nós temos, não temos uma homogeneidade de pessoas como seres humanos em sua existência. E, infelizmente, exatamente essa diversidade, e não é só no Brasil, é no mundo, e historicamente isso tem comprovado, tem gerado uma hierarquização de seres humanos. E essa hierarquização faz com que nós tenhamos uma valorização de determinados grupos e um subjugamento de outros tantos. A gente tem uma Perfeito. subalternização de determinados grupos e nós fazemos aí com que outros sejam reconhecidos, sejam ouvidos, sejam considerados, e isso gera tratamentos diferenciados nas mais variadas esferas da nossa sociedade. Então é por isso que nós precisamos entender de onde nós estamos partindo, né? A gente está partindo de um espaço tanto na pedagogia quanto em direitos humanos, que preconiza, que busca a manutenção das coisas da forma como elas estão postas, colocadas e pensadas, ou a gente parte de um pressuposto de que é necessário o reconhecimento dessa diversidade, ao mesmo tempo a necessidade de articulação de movimentos para que nós venhamos a assegurar o que formalmente está preconizado na Constituição e na Lei de Diretriz e Base, né? Porque uma coisa é o que está lá, outra coisa é o que acontece efetivamente na prática, a criação de novos direitos de acordo com as nossas necessidades, porque a nossa sociedade ela vai se modificando constantemente, né? E esse movimento de modificação, obviamente, é naturalizado no sentido de que nós não temos controle sobre o funcionamento social. Por exemplo, nós tivemos a pandemia, tudo se Sim, reestruturou, né? E a gente verdade. foi se reestruturando, desculpa o termo, na tora, do jeito que deu, porque a gente precisou reorganizar, por exemplo, essa live. Essa live aqui, em tempos de pandemia, era a nossa vida. É A gente estava o tempo verdade. inteiro, né? Era Ninguém trabalhando, estava era estudando, preparado, né? né? E a Ninguém gente estava teve que se preparado. segurar. A gente se E eu tenho a articulou. impressão, Glauber, que se acontecer de novo, não estamos preparados também. Porque não E já teve um trabalho depois, sabe? entendo, entendo. E a gente já tentou resgatar de todas as maneiras o que era mais confortável para nós, né? Que era essa convivência diária, esse contato e tal. Então, essa falta de controle faz com que seja muito difícil, Érica, que nós venhamos a universalizar, que nós venhamos a uniformizar, homogeneizar, porque as realidades são muito diferentes. Nós estamos aqui numa live que tem pessoas do Brasil inteiro, né? E, obviamente, que as formas como as pessoas vivem, né? As experiências que elas possuem, nas mais variadas esferas de vida são muito distintas.
Aí você imagina, por exemplo, no aspecto pedagógico, né? É óbvio que algumas escolas, elas conseguem ter menos diversidade justamente por conta do público que se atende. Então, Uhum. imagine uma escola em São Paulo, que é considerada a escola mais cara do país. Quem é que consegue acessar essa escola? Pessoas que possuem recursos financeiros, pessoas que estão articuladas financeiramente de uma maneira muito diferente da minha, da sua e acredito que das pessoas que estejam aqui conosco. Então, ali naquele ambiente, talvez o que que nós tenhamos de diversidade? Uma questão religiosa, talvez uma questão de origem, né? Talvez nós tenhamos, em menor quantidade, uma questão de cor de pele, né? Mas se a gente pensar em classe social, é basicamente a mesma coisa. Né? Talvez nós tenhamos uma pessoa que tenha uma política afirmativa naquela escola, que tem uma cota, né? E que tem uma bolsa. Mas o grosso, né, assim, quando a gente fala da quantidade, em sua majoritariamente, ela é mais uniforme, né? E aí a gente pode utilizar uma concepção pedagógica, uma tendência pedagógica, que, que busque mais uma perpetuação das coisas como elas são, porque é conveniente para aquele público que daquela forma esteja. Né? Então, se eles são uma excepcional escola, e o foco, lembra que eu falei de objetivo, articular a visão de sociedade, de homens, se o foco é, por exemplo, o vestibular, e ali a gente tem pessoas que foram educadas de maneira mais instrumentalizadas a assumirem as posições nas universidades públicas dos cursos que possuem as notas mais elevadas e são mais difíceis de se passar, mas tem uma dedicação integral a uma preparação para aquela prova e para aquele vestibular, eu não vou ter assim muita preocupação com talvez outras questões no aspecto de objetivo, de intencionalidade. E tudo bem se você como pai, É, você como estudante, preconiza, busca isso mesmo todo para a mundo sua vai ficar vida, satisfeito com esse né? trabalho, né? É suficiente, todo mundo vai ficar satisfeito. Exato. Agora, essa realidade, a nossa realidade, não é a minha realidade, por exemplo. Né? Será que isso vai servir de maneira universal para todas as escolas? Né? Será que os estudantes dessa escola em específico, com esse objetivo, com esse foco, passam pelas vivências, experiências que os mesmos estudantes de uma comunidade ali perto, né, dessa realidade, né, que possui muito dinheiro, onde essas pessoas são expostas à insegurança alimentar, violência, né, doméstica, às vezes abuso sexual dentro de casa, né, essas pessoas não têm recursos financeiros, então, a gente tem muitos estudos que comprovam, por exemplo, que o contexto de insegurança alimentar prejudica o processo de concentração, que, por conseguinte, traz impactos negativos para o processo de absorção das informações e retenção delas, e por isso nós dificultamos o aprendizado, e isso vai impactar, por exemplo, no vestibular, se a gente estiver pensando nisso como um foco. Né? Então, como é que a gente vai lidar? Justamente o que o Pedro enfatizou quando esteve aqui com a gente, né, na abertura, o Pedro Demo, né, a pobreza, ele disse claramente, né, do aluno, que vem afetar diretamente a qualidade daquela escola, do ensino, do trabalho do professor, né, e a pobreza do aluno também sendo um fato social que o professor não vai resolver, mas que ele precisa lidar com, né, oferecendo muito mais do que poderia ser oferecido para crianças que estão em outras condições, para que ele possa romper com aquele status, né, em que ele está, para que ele possa realmente superar aquele lugar que já está posto para ele, que é de continuar na pobreza. Eu vou te dar um exemplo, Érica, que faz parte da nossa realidade, para você entender de que concepção a gente está falando, ou de que entendimento de direitos humanos que nós temos, né? Então, por exemplo, falar de direitos humanos para uma pessoa numa rede de ensino bem articulada quanto essa que eu citei, a escola mais cara de São Paulo, é Uhum. assegurar direitos humanos basilares, no sentido de que essa pessoa, por exemplo, caso ela venha a cometer algum tipo de crime, ela tem que ter um tipo de julgamento que assegure ampla defesa e contraditório, né? Quando Uhum. eu falo da outra realidade, eu estou falando de sobrevivência, É, né? do Então a gente mínimo, vai né? no nível mais profundo de direitos humanos para compreender exatamente, né?
a complexidade, né, da infração de direitos humanos que este contexto se insere. Então, se eu Sim. tenho uma visão, seja pedagógica ou de direitos humanos, de perpetuação das estruturas da forma como elas estão, sendo aplicada numa realidade escolar como essa aqui, ó, de insegurança alimentar, a Uhum. gente vai trazer uma visão individualista para a pessoa e nós podemos dizer para ela, olha, o vestibular está aí, a universidade pública, a prova é a mesma, tanto para você quanto para aquele rapaz ou para aquela moça que estuda naquela escola, então se esforce. O É, seu esforço vai ser processo, né? suficiente para que você chegue lá na medicina, na universidade pública. É. Agora, a O gente vai sol nasceu para desconsiderar, todos. então, nasceu para todos. A gente só vai desconsiderar que o esforço dessa pessoa, que ele é infinitamente maior do que o esforço da outra pessoa no outro contexto. E a gente deu um exemplo que é a questão da pobreza, da fome, impactando tanto na atividade pedagógica docente, né, na prática docente, quanto no impacto negativo no desempenho discente, né? E nós temos, né, inúmeros estudos. Se você pega o monitoramento do Plano Nacional de Educação, você vai esmiuçando os dados que foram ali trazidos pelo INEP. O INEP vai demonstrar que a desigualdade ela impacta negativamente na qualidade do ensino. Que a pobreza, né, a exposição à violência também geram resultados na aprendizagem que são muito piores do que aqueles que não são submetidos a essas mazelas sociais. Né? E aí eu disse que ia citar um exemplo só para você perceber, né, que a gente vai percebendo até no aspecto geracional. Então, por exemplo, eu tive acesso ao que significa um mapa mental já adulto, orientando pessoas, preparando pessoas para passar em provas de concursos públicos. Sim. Eu fui estudar e entender o conceito de metacognição como profissional de pedagogia, fazendo um estudo mais aprofundado sobre esses estudos, para compreender como que a pessoa aprende a aprender, né? Dentro de uma perspectiva de aprender a aprender que a gente tem lá no relatório da Lois. E aí, analisando o que é metacognição e as especificidades que cada pessoa vai possuir dentro de seu perfil, de suas realidades, suas vivências, a forma que é mais efetiva para que ela consiga aprender, a gente já está personalizando de alguma forma até o entendimento do que seria essa concepção de pedagogia. E aí meu filho me chega é, com o livro de metacognição, com Ó, 8 anos de idade. Ele já sabia o que era metacognição antes mesmo do pai, porque eu fui estudar metacognição como profissional posteriormente à vivência prática dele de metacognição na escola. Né? sim. Meu filho, a partir de metacognição, aprendeu a fazer mapas mentais e ele apresentava esses mapas mentais para mim. E eu falei, cara, olha que fantástico é a oportunidade que ele tem dentro da realidade do contexto de vida Sim. dele, que comparada com a minha só não foi possível a partir da vida adulta, né? O Então, capital cultural dele é muito maior do que o que você tinha quando criança, porque ele está inserido hoje na sua família, onde os pais têm nível superior, onde os pais estão envolvidos com a academia, são servidores públicos que têm acesso à leitura, tem livro na estante. Então é uma realidade totalmente diferente da que você vivenciou quando criança, como eu estou entendendo dessa maneira, né? Então, realmente, o aluno que chega na escola é um outro aluno. O professor tem uma outra, vamos chamar de matéria-prima, né, gente? Mas fica feio, fica parecendo um processo industrial. Uma outra matéria-prima, um outro ponto de partida muito diferente, né, Cláudia? exatamente, né? E são realidades. E realidades distintas que vão fazer com que nós, como profissionais da educação, tenhamos que nos posicionar em relação a que pedagogia nós utilizamos como referência para os nossos estudos. Então, eu te pergunto, Érica, eu trabalhei com drogadição, aí eu estou falando de contexto de população vulnerabilizada e que é alijada da sociedade porque é estereotipada. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Nós fizemos lá pesquisas no campo acadêmico e nós chegamos à conclusão e 70% das pessoas que nós atendíamos eram trabalhadores, pais ou mães de família, e não estavam no estereótipo que nós imaginamos que são as pessoas que têm um nível de comprometimento super elevado a ponto de estar em situação de rua. Pessoas em situação de rua, com aquele estereótipo criado do que é o usuário de drogas, nós atendíamos menos de 0,5%. Uhum. Todo, todo mundo que passava por nós. E aí isso já me levou a um processo reflexivo como profissional, né, de tentar entender se eu tenho um público que é muito peculiar,
Eu não posso partir de uma pedagogia universalizante que desconsidera as especificidades desse público, né? De Ou nem seja, eu não posso partir de um entendimento de manutenção das estruturas, de perpetuar o entendimento de que o usuário de drogas necessariamente está em situação de rua e é envolvido com outros crimes, né, automaticamente. E aí, se eu tenho aquele dado, eu já começo a desconstruir na minha mente o que é o contexto da drogadição, justamente que minha própria prática profissional me conduziu àquilo. Então, o que eu estou querendo te dizer é que não dá para a gente partir para uma prática educacional, uma prática docente-pedagógica, sem que antes nós façamos uma reflexão, visão de mundo, sociedade, né, e objetivo que se pretende com aquela ação. Porque nós podemos estar num contexto onde a nossa reprodução de práticas vivenciadas por nós, enquanto estudantes, no nosso contexto, enquanto educadores e educadoras, na verdade, não tem qualquer compatibilidade, sintonia, encaixe com aquela realidade, né? E, mais uma vez, não há problema algum de ter uma vertente ou outra. Por que que eu estou falando vertentes? Porque a gente tem, de acordo com o Libânio, né, uma divisão, um encaixe das teorias pedagógicas em teorias liberais ou progressistas. tá. Cada uma dessas visões fazem com que a gente tenha aqueles objetivos, ou de perpetuar ou de modificar, ou de continuar, ou de dar uma balançada, uma sacolejada e buscar uma mudança, né? A gente tem, então, uma visão de instrumentalização da educação numa perspectiva liberal, para que nós consigamos um objetivo como meramente passar no vestibular, ou Uhum. a gente tem uma visão de que, para além de passar no vestibular, para onde essas vagas estão canalizadas? A quem Uhum. se destina? E por que que, historicamente, nós não tínhamos pessoas com um poder aquisitivo menor ou pessoas pretas e pardas nessas universidades? O que acontece, Uhum. por exemplo, com a população LGBTQIA+. Por que que uma mulher trans ou um homem trans, eles não chegam a esses espaços? A gente vai manter do jeito que está, ou a gente vai repensar a forma como se estruturou e modificar essas bases e estruturas para que a universidade, que deveria ser pública e de acesso a todas as pessoas, no sentido de que, né, passando por uma prova, ela tendo essas habilidades mínimas necessárias, elas ingressariam, e aí a gente volta naquela pessoa no contexto de insegurança alimentar e numa perspectiva individualista de ser humano e não coletiva, né? Como funcionamento sistêmico e articulado entre as coisas, né? Será que eu tenho que atribuir ao sujeito o esforço que ele tem que fazer para que, em pé de igualdade, ele venha fazer uma prova de vestibular, por exemplo, de direito, e concorra com aquele que teve todo o recurso ao longo da vida, como provavelmente meu filho está tendo na comparação que você fez, né, com aquela criança que passou por todas as mazelas possíveis, e aí a gente tira do Estado ou tira da coletividade essa responsabilidade, coloca simplesmente, unicamente no sujeito e ainda o culpa, assim como nós tínhamos lá na pedagogia tradicional, né, a tábula rasa, né, o problema é seu, ele não aprende, não é porque o professor, o ser de luz, não tem a condição de passar, transferir, transmitir aquele conhecimento, é porque ele tem alguma treta cognitiva que não consegue absorver. Então a Vamos gente se chamar de isenta. dificuldade de aprendizagem. Pronto. Exato. A gente se isenta de toda a responsabilidade como educador, atribui aquele estudante, né? De maneira alguma ou em momento algum, nós, como professores, como docentes, né, como professoras, nós refletimos sobre o que precisa ser ajustado, adaptado para a realidade daquela pessoa, né, Uhum. daquele sujeito. E aí isso obviamente dá pano para manga, né? Então se a gente divide aqui, ó, tendências liberais, tendências progressistas, e a gente pensa em pessoas com deficiência, se a gente pensa em pessoas com transtornos, se a gente pensar, por exemplo, em uma pessoa dentro do espectro, do transtorno do espectro autista, se eu quero uma unidade de sala de aula e tenho uma perspectiva tradicional de educação, eu não vou querer inserção e inclusão. Eu vou querer segregação, porque ele é diferente daqueles que têm a capacidade basilar, quase que herdada, né, de Uhum. conseguir desenvolver competências para se chegar ao vestibular, seja de qual curso for. Então eu segrego.
eu separo. Uma tendência vinculada às pedagogias progressistas, elas vão entender o contrário. Na diversidade se aprende, na diversidade se troca, na diversidade se desenvolve altruísmo, empatia, posicionamento no lugar do outro, dentro da realidade que ele possui. Talvez aquela habilidade que eu não tenha no aspecto relacional, eu venha desenvolver em contato com uma pessoa que possui essa condição de existir, que é diferente da minha, né? Então, a heterogeneidade, ela pode, num ambiente de escola, num ambiente educacional, nos possibilitar muitos aprendizados, né? Mas isso vai dificultar a atividade docente, né? Porque aquilo vai demandar. E aí, muitas das vezes, as justificativas para que a gente não defenda, por exemplo, a inclusão, é uma questão estrutural, no sentido de que o próprio Estado não cumpre com a sua responsabilidade. E aí a gente tenta resolver um problema criando outro, resolver um problema infringindo os direitos humanos, né, das pessoas que foram excluídas. Então, da mesma forma que, historicamente, uma pessoa com deficiência, ela tinha a sua inserção numa escola especial, onde ela ficava somente entre os seus, porque elas poderiam, né, dentro do objetivo daquela escola de vestibular, por exemplo, prejudicar o desempenho acadêmico daqueles estudantes, né, para que eles estivessem na universidade, a gente tem isso no contexto social, quando a gente fala de direitos humanos, né? Então a gente, historicamente, Érica, a humanidade, ela tem formas de hierarquização dos seres humanos, né? Algumas sociedades começaram a fazer essa hierarquização a partir do momento em que outras sociedades, por exemplo, não tinham registros de sua história, de sua existência. Então, se eles não sabem ler, não sabem escrever e não há registro de sua existência, eles são inferiores e a gente pode dominá-los. Posteriormente, a gente fez isso em relação à religiosidade. Então, se eu tenho uma religião que é diversa da religião dominante, a gente utiliza da religião para hierarquizar, para dominar, para subjugar. E aí depois a gente utilizou, por exemplo, a cor da pele. E aí a gente tem o que já conhecemos dentro da composição do nosso país como escravatura, que desumanizou as pessoas negras ou desumanizou, por exemplo, os povos originários, com a justificativa de que eles não eram seres humanos articulados, também é uma questão religiosa para que se fizesse o que se fez, né? Então, isso não é novo. Essa exclusão de pessoas do campo LGBTQIAP+, não é novidade na história da humanidade, né? Nós já tivemos aí muitos eventos que demonstram formas de dominação e formas de se fazer com que a gente dê invisibilidade, faça subjugamento, né, daqueles que a gente inferioriza. Agora, esse não é o nosso papel como educadores e educadoras, né? O nosso papel é o oposto disso. O E, oposto. e cabe essa reflexão tanto no aspecto pedagógico, quanto ético, quanto de direitos humanos. Qual é o nosso papel como educadores, como educadoras, mesmo em contextos em que se preconiza a manutenção das estruturas, né? Porque ainda que lá estejamos, nós tivemos uma formação docente, né? Nós tivemos uma formação em didática, nós minimamente conhecemos o que é uma pedagogia crítica, progressista, uma pedagogia liberal, né? Nós temos condições de, mesmo ali tendo aquele objetivo, minimamente gerar uma influência naquelas pessoas para que tenhamos uma sociedade melhor, para que tenhamos uma pedagogia melhor, né, para que pensemos de maneira mais coletiva e articulada e não só de maneira individualizada. É a proposição que o Glauber está fazendo aqui para gente, né? Uma reflexão a respeito de que educação nós praticamos, né? De que educadores somos? Aquele educador que escolhe o aluno ou aquele educador que acolhe o aluno na sua singularidade, na sua individualidade e na sua dificuldade, né? A gente sabe que não é papel só do professor, a escola ela precisa ser um sistema, né, de apoio, e a gente já falou sobre essas estruturas, né, que podem apoiar também a escola, que em si não resolve todas essas questões, mas a gente precisa ter o um olhar atento em relação a isso. Eu vejo muito, Glauber, o professor, que leva em consideração apenas o seu histórico como aluno. Eu vou dar um exemplo. Eu fui uma aluna aplicada, tá? Fui uma aluna aplicada, sentava na primeira fileira, copiava tudo bonitinho, era mais caladinha,
questionava menos, fazia tudo caprichadinho, coloridinho. O professor adorava, né? Então, assim, às vezes eu acredito que em sala de aula eu teria uma tendência a me identificar mais com um aluno que repetisse esse padrão do que eu fui. E é interessante a gente observar que grandes educadores, eles rompem com esses padrões de visão do aluno porque eles não foram alunos que atendiam à expectativa dos professores. Toda vez que eu converso com um grande educador aqui na rede pedagógica, ele tem uma história para contar de que ou foi expulso, ou não era bom aluno, ou repetiu de ano. E por que ele se tornou um grande educador? Porque ele consegue olhar para aquele aluno que não é o estereótipo do bom aluno e consegue, de fato, promover uma educação diferenciada, né? Uma educação que não olha para o grupo de forma estereotipada, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, como, por exemplo, o professor José Pacheco, que é super disruptivo, grandes gênios aí também, né? Como Maurício de Souza, que diz que também não foi acreditado na sua infância e adolescência, se tornou um exímio profissional, né? Um talento aí que leva o nome do Brasil para o exterior também. Por quê? Porque você não foi o aluno padrão. Então, você consegue enxergar a sua turma além daquele estereótipo de aluno padrão, bonitinho, quadradinho, né? Tem professora que fala assim, ah, não, pelo amor de Deus, ano que vem eu quero pegar uma turma fácil. O que é uma turma fácil? Aquela turma que não dá trabalho, que não tem disciplina, né? Que os alunos fazem para casa, que a família apoia. Geralmente ninguém quer o aluno difícil, o aluno que desafia, né? O aluno indisciplinado. Por quê? Porque ele vai abalar as estruturas da sua sala de aula e vai fazer você sair do lugar comum, né? Então eu acho muito importante a gente considerar não só o nosso histórico como professores, até porque eu vejo que na pedagogia a gente tem essa predominância das mulheres, né, na formação. E as mulheres têm uma questão de gênero na escola também que tende a considerar as meninas mais disciplinadas, o que a gente podia ficar conversando aqui horas, porque é uma questão histórica também a disciplina da mulher, né? E os meninos mais indisciplinados. Então a professora, tô falando da professora mulher, tá, gente, como eu, ela chega na sala de aula e ela vai encontrar nas meninas um padrão que a satisfaz. Ai, as minhas alunas são uma gracinha, são bonitinhas, a letra é bonitinha, colore tudo bonitinho, faz o para casa. Os meninos não, os meninos são um terror, são indisciplinados. Tá vendo como que a gente molda o tipo de professor que somos pela nossa experiência? Eu acho que falta muito essa visão de gênero ao contrário, digamos assim, na educação infantil e no Fundamental 1. Para o menino que não tem a letra bonita, que não para quieto, né? Que tem outro tipo de brincadeiras que não fazem parte da realidade feminina. Então, olha como que é importante a gente ter esse olhar, gente, para a diversidade. O Glauber está falando de diversidade e é a palavra que está aqui, ó, na capa do livro do professor Pedro Demo, que a gente vai sortear, né? Ó, Direitos Humanos Iguais e diversos. Desafios do igualitarismo, né? Então a gente precisa ter um olhar aí, um olhar mais flexível para fazer uma educação diferenciada. A gente tem algumas orientações para isso, né, Glauber? De política pública, assim, como você já ia mencionar, por exemplo, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Mas ele é de 2006. A coisa mudou tanto, né, de lá para cá? Sim, a gente precisa, assim como a própria pedagogia teve os seus desafios e as diretrizes, elas continuam ali vigentes, né? A gente precisa ter um movimento de alteração legislativa para que possamos ter uma atualização das vivências que nós encontramos. Aqui no chat eu vi alguma coisa sobre políticas públicas, né? E o que que estimula, instiga essas políticas públicas, né? A nossa atuação, não só na prática funcional. Pessoal, assim, eu entendo a realidade de sala de aula, de escola. O fato de atuar como pedagogo jurídico não significa que eu não tenha atuado no campo da educação formal.
e além da rede de relacionamentos que nós formamos em educação para compreender o que é a realidade de uma escola, né? Eu também atuei como professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal e tenho familiares, né, que vivenciam essas práticas cotidianamente. A gente sabe como que a coisa funciona. Agora, ao mesmo tempo, nós também compreendemos que as pessoas se tornam docentes, professores, nem sempre por vocação, porque é o desejo, o sonho de vida delas, mas também algumas pessoas por uma necessidade de atuação funcional, uma necessidade de se fazer uma graduação. Alguns se encantam com esse campo, com essa realidade e nunca saem, né? E eu acredito que somos dois exemplos. Há quantos anos nós atuamos? Só de Tribunal de Justiça como pedagogo jurídico são 17, né? Fora as atuações paralelas e atuações anteriores. A Érica, acredito que da mesma forma, né? Então eu poderia, por exemplo, dentro do judiciário ter feito direito, que é o que é mais atrativo e que oportuniza outras formas de atuação, mas não me agrada, né? O campo é a educação mesmo, eu não tenho como, É. né, como fugir. Então, no meu caso, eu encontrei realmente uma satisfação funcional, acredito que tem alguma coisa relacionada ao campo vocacional, mas outras pessoas não, né? Entraram na docência porque a realidade de vida as colocou naquela situação. Agora, E é reconhecer uma realidade de gênero também, para as é mulheres. porque a educação formal, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, é um âmbito muito machista, né? E você vai verificar homens atuando nesses campos quando nós estamos falando da educação pública, porque tem um concurso público e não tem como você escolher só mulheres. Mas ainda assim, para nós, educadores homens, atuando nesses espaços, eu particularmente atuei com educação de jovens e adultos, então ainda era algo diferente, né? Porque eu acumulava com o Tribunal de Justiça, então tinha que ser no período noturno. Agora eu tenho colegas, né, da faculdade que atuam no campo da educação infantil e no campo das séries iniciais, do ensino fundamental 1, e obviamente que há muitos desafios no aspecto de gênero, né? Um receio de que a minha filha estude com aquele homem, né? Mesmo se tratando de um profissional com carga Sofre muito efetiva. com isso. E tem pedagoga acompanhando a gente aqui na live, como é o caso do Marcos Antônio, né? Certamente ele tem algo a contar, né, a esse respeito, porque o homem na educação infantil e anos iniciais sofre muito preconceito. Sim, de ordem diversa, né? E É seria até questão. melhor, né, que a gente tivesse um professorado aí mais heterogêneo nesse sentido, né, de gênero, homens, mulheres, para fazer uma educação mais diversificada mesmo, porque historicamente às mulheres é atribuído esse papel de cuidado na sociedade. Então a mulherada está em peso na pedagogia, na enfermagem, e isso contribui para esse pensamento de que, por exemplo, a menina não pode se desenvolver na ciência. Educação científica ali até o quinto ano do ensino fundamental está muito baixa, porque nem a própria professora acredita que ela podia ter sido uma engenheira. Como é que ela vai ensinar isso para as alunas dela? A gente acaba repetindo esses padrões mesmo sem perceber, né? Nós Mesmo sem. chamamos de papéis sociais de gênero, né? E Uhum. os homens, eles são educados, instruídos para a assunção de papéis de provisão e as mulheres para a assunção de papéis de cuidado. E isso vai permear várias relações sociais, seja no funcionamento do cotidiano familiar, seja no funcionamento do cotidiano escolar, né? E aí você vai perceber que majoritariamente nós temos mulheres no campo da educação formal, em especial até se chegar no início do ensino fundamental 2, quando entramos ali com docentes de diversas áreas, da física, da química, da biologia, mas até ali, minha gente, são mulheres, né? E será que você nunca parou para refletir do porquê disso? E aí entra, mais uma vez, a concepção de homem, de sociedade, de estruturas, de perpetuar as coisas ou de modificá-las, né? Então, por exemplo, eu como profissional da educação, pensando, refletindo, analisando, estudando, pesquisando sobre gênero, em um programa multidisciplinar de desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional, é óbvio que essas reflexões me colocam a levar novas ideias para o campo
da educação formal, como aqui estou com vocês, né? Por que que assim está, por que que assim é, e por que que não há um movimento coletivo para que isso venha a se modificar. E aí, obviamente, que tudo tem uma intencionalidade, né? Então, por isso que nós falamos dos instrumentos legislativos, ainda que tenhamos pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, que tenhamos um projeto político pedagógico, como que esse projeto político pedagógico é efetivamente aplicado de maneira prática, na realidade, seja de uma escola pública ou de uma escola privada. Porque, da mesma maneira que existe pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a gente tem a Constituição, que vai preconizar igualdade de condições, liberdade de aprender, né, além de pluralismo de ideias. Nós temos a Constituição, que também traz a questão da dignidade da pessoa humana. No aspecto educacional, ele vai falar sobre tolerância e respeito à diversidade, né? E olha só, às vezes, Érica, a gente precisa a ética, ela é algo interno do sujeito que faz com que autonomamente essa pessoa, esse homem ou essa mulher, consiga preconizar, buscar o que é melhor para a coletividade e, diante disso, põe os interesses coletivos acima dos seus próprios interesses, os interesses individuais. Então, se eu falo de ética, seja na prática docente ou na minha atuação como ser humano, no contexto social, eu faço com que haja uma compatibilização entre o que são os meus desejos, os meus anseios e aquilo que melhor atende a esse funcionamento coletivo, né? Às vezes, as pessoas não conseguem desenvolver essa autonomia por motivos diversos, né? Uma perspectiva muito egoísta, muito individualista, que nós já conversamos e que é colocada na nossa mente para que nós funcionemos assim, dentro do próprio funcionamento social. Mas, em alguns momentos, as pessoas são mobilizadas de alguma forma a pensar sobre isso a partir do instrumento legal, da norma, da lei. Por quê? Porque a lei, diferentemente da ética, ela não é autônoma. A lei é heterônoma. A lei é impositiva. E a lei, ela diz o seguinte: faça isso ou deixa de fazer isso, senão você vai receber esse tipo de penalidade. Então, no início, a pessoa começa a fazer por medo, por receio de ter algo negativo que vá afetar a sua própria vida. Mas pode ser que, a partir da lei, ela comece a ter pontos, referências que ela não tinha antes. Né? O Mário Sérgio Cortella sempre cita o uso de cinto de segurança no trânsito, né? E ele É. disse que as pessoas não usavam, a gente tinha um índice de acidentes, né, e morte no trânsito, que era uma coisa estratosférica. E aí, a partir da legislação começou a ser cobrada, as pessoas começaram a receber autos de infração, elas começaram a fazer uso daquele equipamento. Isso Na mesmo. nossa vida pessoal, quando a gente, por exemplo, sofre um acidente e vê que o cinto nos salvou, aquela lei fez com que a gente refletisse sobre esse uso, mais associado a outros instrumentos, por exemplo, de vivência prática, entende? Então, onde que eu quero chegar? É diversidade na escola, respeito à condição da existência das pessoas, preconizando, por exemplo, o Plano Nacional em Educação e Direitos Humanos, ou até mesmo a Lei de Diretrizes e Base, a Constituição Federal. Às vezes, a gente precisa ter uma legislação que proíbe, por exemplo, o uso de celulares na escola. A gente precisa ter uma legislação que preconiza uma atuação docente para evitar a prática de bullying. Num primeiro momento, a gente pode acreditar que aquilo, na minha época todo mundo sofria bullying e não dava nada, né? Isso é muito exagero, mas aí volta para aquela história: que tipo de sociedade você quer, que visão de homem você tem, se você quer manter as estruturas do jeito que estão ou se você quer que elas se modifiquem. Às vezes, o ordenamento jurídico, o movimento, né, da legislação, vai para uma pedagogia progressista. Às Sim. vezes vai para uma pedagogia liberal. E a gente, como docente, como educador, seja na academia ou nos movimentos sociais, é que vamos dizer se a gente vai deixar do jeito que está ou se a gente quer se mobilizar. Se a gente vai produzir conhecimento na academia para que aquilo possa impactar as nossas práticas e possa furar a bolha, se nós estaremos no Congresso Nacional articulado com os parlamentares para demonstrar que tipo de educação que nós queremos, ou se nós deixaremos as coisas da forma como estão. E, mais uma vez, é uma questão de escolha, não só individual, mas de escolha social, né? E os rumos que nós traremos para além da responsabilidade
do próprio Estado com a educação, que também não é responsabilidade só dele, é da família também, tem a nossa responsabilidade como professoras, como professores, educadores, educadoras, né? Então, pode ser que a ausência dessa mobilização fez com que, de alguma forma, juridicamente, nós tivéssemos legislação sobre bullying e nós tivéssemos, por exemplo, legislação sobre assédio sexual no ambiente escolar, né? Sim. Às vezes a gente A acha, educação das relações étnico-raciais também. Veio a legislação que ajudou a modular esse trabalho, porque se antes na escola a gente tinha o dia do índio, agora não é mais assim. A gente é obrigado a pensar, né? O indígena, a sua cultura, fora dos estereótipos. Então a legislação, ela vem muitas das vezes de forma impositiva mesmo, mas ela passa a modular o nosso pensamento, a corrigir questões estruturais e históricas que são muito difíceis de contar só com bom senso. Se a gente fosse contar com bom senso, né, Glauber, a gente não teria chegado até aqui, concorda? nossa, e para além disso, né? O processo de conscientização que nós vamos formando a partir do momento que nós estudamos, e nós entendemos como que historicamente as coisas foram postas, isso também pode nos mobilizar, né? Pode nos indignar, né? Pode nos aguçar a querer inserir em grupos, em movimentos que vão ser direcionados, né, a, como eu disse, fortalecer direitos que já estão previstos constitucionalmente no aspecto legislativo, inclusive infraconstitucional, ou o surgimento de novos direitos. E aí eu vou te dar um exemplo aqui para você perceber. Os assistentes sociais, eles possuem um conselho de classe. A pedagogia não possui um conselho de classe. Né? E aí, quando você diz o seguinte, mas qual é a importância de um conselho de classe? A importância do conselho de classe ele pode estar relacionado com a importância de uma sindicalização, por exemplo. É só um exemplo. Por quê? Não Porque tem Conselho sozinho Regional de Pedagogos, não Conselho tem. Federal de Pedagogos, não tem. Não. Aí eu te pergunto, como é que sozinho eu vou mudar uma realidade funcional, sendo que eu não tenho pressão, força, um movimento articulado que faça um network necessário para que a gente chegue efetivamente a gerar essa mudança? E por que que eu estou citando o pessoal do serviço social? Eles conseguiram regulamentar e a atividade funcional deles se limita a 30 horas semanais. Você já pensou se nós tivéssemos, né, efetivamente um conselho de classe? Porque o conselho de classe, ele não é só para regular a sua atuação com, com a entrega que você faz à sociedade. Mas ali, gente, tem muito debate, tem muita discussão, tem muita publicação, né? Tem muito envolvimento com a academia, articulação, ponte, e as ideias vão surgindo como categoria. E essas categorias vão discutindo sobre suas realidades, falando, não, peraí, existe um direito tal que a gente precisa resguardar e a gente vai ter pessoas articuladas, tanto na academia quanto no processo legislativo, que consigam assegurar esse direito para nós. E conseguiram, né? E aí a gente está aqui como professores, como docentes, como educadores, tendo uma carga que é muitas vezes exaustiva. Não vou dizer que não tivemos avanços, que tivemos, a exemplo do piso salarial nacional, ainda que em alguns locais na rede pública nós não tenhamos ele respeitado. Nós tivemos avanço, por exemplo, com o período de coordenação, que obviamente é um grande avanço, mas eu acredito que esses avanços poderiam ser ainda mais potencializados se nós tivéssemos esses processos de conscientização como categoria. Se nós pensássemos, né, de maneira autônoma e não comprássemos ideias que vêm de fora sobre a nossa prática funcional, nossa prática docente, né, atribuindo a nós a responsabilidade por aquilo que nós gostaríamos que tivéssemos e não possuímos. Entende? Aí entra de novo no individual e no coletivo. Né? E até que ponto a gente vai continuar, inclusive na prática docente, com uma prática individualista, atribuindo as responsabilidades a nós, né? E que tudo é culpa nossa, né? Ou a gente vai ter uma visão articulada, interdependente, né? E buscar esses instrumentos, né? Articulados que efetivamente fazem com que tenhamos uma mudança da nossa realidade funcional, né? Eu gostaria, sinceramente, Érica, que a educação tivesse um reconhecimento no nosso país a ponto de as pessoas lutarem para se tornarem docentes, da mesma forma que elas lutam para ingressar em qualquer outro curso que é considerado elitizado no nosso país, né?
E até esse elitizado é assim considerado porque existe um histórico, né? Existe um histórico, né? Inclusive de representação, né? De Articulação. privilégios, de representação, de privilégios, e que foram perpetuados e repassados geração a geração, né? Muito bem. Então, se a gente não se conscientiza de todos esses processos, as mudanças para a nossa realidade funcional, elas acontecem, mas elas vêm a passos lentos, né? Justamente por falta de entendimento de onde efetivamente nós deveríamos atacar. A gente precisa de um pensamento coletivo. E não é por isso, Glauber, que você está aqui na rede pedagógica, né? Onde a gente está se reunindo, né? A gente fica aqui se reunindo, se organizando para construir mesmo um pensamento coletivo em favor, né, da educação de qualidade em que nós acreditamos. O professor não pode se reunir só na sala dos professores e só na hora de fazer greve, não, gente. A reunião na hora da greve é muito importante para quem está no setor público, mas geralmente quando o professor entra em greve, o prejuízo já está posto e é muito grande. Então a gente precisa se organizar, se articular para buscar mudanças estruturais que são necessárias ao bom exercício da profissão e que vão trazer, né, os resultados que são desejados. Glauber, a nossa conversa está ótima, mas o meu tempo aqui com você já expirou, né? A gente vai fazer um intervalo para que o nosso público possa assistir uma aula que o Frederico Bertolini, da Ciência Política, gravou para a gente. Não foi liberada ontem, vai ser liberada hoje. Nosso intervalo vai ser aqui de 15 minutinhos. E você volta ao vivo com o Edivaldo para uma segunda parte desse debate que tá maravilhoso. Gente, quem tá gostando, não deixa de participar da segunda live que o Glauber vai fazer junto com o Edivaldo, tá? Que vai ser incrível também. Aproveita para convidar seus amigos e contatos que você tem no Instagram ou no WhatsApp para virem participar também. Quem ainda não se inscreveu, fica tranquilo, dá tempo de se inscrever e pegar tudo desde o começo, porque tá gravado e ao final todo mundo vai conseguir obter o certificado desejado, viu? Sigam também o professor Glauber Marinho nas redes sociais, tá? Principalmente quem gosta aí de quem precisa ou deseja estudar para concurso público, porque ele atua nessa área de preparação para concursos públicos, em especial concursos públicos da área de educação. Muita gente ficou interessada em saber como é que eu faço para trabalhar no campo jurídico. Cola no Glauber, que ele é a pessoa mais indicada para orientar vocês. O perfil dele é Glauber Marinho, underline no final. Glauber Marinho, underline no final. E para registrar essa live, vamos fazer uma foto, Glauber? Bora, tamo Se junto. ajeita aí que o pessoal vai fazer um print. Pessoal, publiquem esse print nos stories do Instagram de vocês. E aí vocês marcam @rede pedagógica e marca também o Glauber, @glaubermarinho, underline, tracinho baixo. A gente Exato. vai curtir os stories de todos vocês, tá bem? Vamos lá, sorria. Pronto, pronto. Fica aí registrado. Vai para a ata da 19ª Semana Rede Pedagógica a sua participação aqui com a gente. Glauber, muito obrigada. Volte mais vezes, viu? A rede é a sua casa. Um abraço, minha querida. Bom falar contigo. Um abraço, pessoal. A gente segue se falando daqui a 15 minutos. Um abraço, tá? Isso mesmo. Até mais. Pessoal, olha, o Glauber veio aqui para essa primeira live aula, né? Também serão disponibilizados na Semana Rede Pedagógica vídeos que o Glauber vai gravar para vocês sobre essa temática, onde ele desenvolve ponto a ponto essa questão das teorias pedagógicas e também dos normativos que estruturam, tá? Esse mini curso que é a Pedagogia dos Direitos Humanos. Agora, vocês vão assistir lá no YouTube um vídeo do professor Frederico Bertolini, que participou com a gente ontem. Frederico gravou 3 vídeos, nós disponibilizamos 2 ontem e vamos disponibilizar um agora. Já está lá no YouTube da Rede Pedagógica. Quem não se inscreveu, inscreva no canal, ative as notificações, não deixa de curtir e de comentar no vídeo também. Às 20h30 em ponto, o Glauber Marinho volta juntamente com o Edivaldo, para um segundo momento ao vivo. E quem participou do primeiro,
Não deixe de participar do segundo. Quem perdeu o primeiro, então venha para o segundo, vai valer super a pena. E depois vocês podem assistir a gravação desse primeiro momento, tá bem? O curso completo, olha o comentário fixado aqui. Vocês encontram nesse endereço, na plataforma RP EAD. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. O nosso e-mail e o nosso WhatsApp tá no cabeçalho do Instagram da Rede Pedagógica. É só clicar no botão contato. Daqui a pouquinho espero vocês ao vivo. Eu vou estar nos comentários assistindo, junto com vocês, o Glauber e o Edivaldo aqui, tá bem? Até daqui a pouco. Tchau!